Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia Santiago, sou assistente social em uma instituição de longa permanência, também sou mestranda em psicologia pela UCDB de Campo Grande e estou aqui para falar sobre a institucionalização da pessoa idosa, trazer algumas reflexões da necessidade ou da escolha de acolhimento para uma melhoria da qualidade de vida, não só da pessoa idosa, como de seus familiares ou rede de apoio. Também posso falar um pouquinho sobre a minha experiência como profissional dentro dessa instituição, onde eu vi algumas necessidades, mas também alguns acolhimentos foram feitos de forma assim um pouco desnecessária, onde a gente poderia ter mantido, por exemplo, o idoso no âmbito ali, domiciliar, no meio da rede de apoio, e a gente sabe que às vezes não é o que acontece. Então, por isso que eu trago algumas reflexões aí sobre a necessidade, se realmente é uma necessidade ou uma escolha desse acolhimento para melhoria daqueles que estão envolvidos, tá bom? Bom, dessa forma, então, esse estudo ele promove reflexões sobre a institucionalização, em uma casa, uma residência asilar, Hoje a gente não se fala mais o termo asilo, mas uma residência aí para pessoas idosas, Uma instituição de longa permanência, que é o termo correto, para pessoas idosas. Então, e a gente também pode explorar um pouquinho das complexidades, por trás de toda essa decisão, diante dos familiares, da decisão, se realmente é uma decisão em concordância com o idoso, se é isso que ele quer, porque hoje a gente tem muitos idosos que às vezes eles não querem ir para uma instituição de longa permanência, eles ainda têm autonomia, ainda conseguem, e aí com um pouquinho de da rede de apoio ali, de cuidados da rede de apoio, para que eles consigam, dentro do seu tempo, se organizarem para ajudar esses idosos, então eles também conseguem manter os idosos, Eu sempre, quando vou fazer um acolhimento dentro da instituição, que eu atendo ali o idoso ou os familiares, a minha primeira pergunta: e se fosse você? Você gostaria de ir para uma instituição de longa permanência, porque você trabalhou ou fez uma vida inteira para ter um cantinho ali no final da sua vida, então a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. E se fôssemos nós, eu tenho uma vida muito corrida, trabalho tal, mas eu também tenho pais idosos, eu também tenho que dedicar ali um pouquinho do meu tempo para os meus pais, e as outras pessoas, Então eu sei que nem todo mundo consegue, todo mundo tem aí uma amplitude de divergências, de conflitos, de contratempos, mas será que a gente, se fôssemos nós, gostaríamos de ir para uma instituição de longa permanência, deixar tudo que a gente um dia fez tanto para isso, para ter a nossa casa, as nossas coisas, e ao mesmo tempo hoje a gente precisa deixar tudo para estar numa instituição. Então a gente precisa pensar muito, refletir muito sobre essas decisões, porque é uma decisão muito dura, uma decisão muito conflituosa com os nossos pensamentos, hoje, como essas instituições, elas não têm mais uma característica de asilo como antigamente, que deixava, era como se fosse um depósito de idoso, mas não, hoje a gente tem que ampliar os nossos olhares, os nossos pensamentos para uma instituição mesmo de longa permanência, mas que tenha os idosos que estão lá, que tenha autonomia, que tenha contato com o mundo externo, contato com os familiares, contato com a rede de apoio, promover qualidade de vida, porque hoje essas instituições ela tem característica residencial, Então a gente tem que deixar o mais próximo possível de uma residência, de um âmbito domiciliar, de um âmbito familiar, com atividades para que eles possam ser
ser integrados ali, né, na sociedade, numa interação com os indivíduos que ali estão. Então a gente tem que promover tudo isso de uma forma humanizada, né, e ainda manter e fortalecer os laços afetivos desses idosos, né, para que eles consigam manter uma saúde mental equilibrada, né, uma saúde emocional também com equilíbrio, com bem-estar, né? Porque não é fácil a gente estar ali, né? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência dos idosos que eu trabalho, né? Então eu posso falar assim, que eu tenho de tudo, né? De tudo um pouquinho. Tenho aqueles que não gostariam de estar ali, preferiam estar no âmbito da família, por mais contratempos que existam, eles gostariam de estar dentro do âmbito familiar. E tenho aqueles que realmente queriam estar ali e hoje estão, né? Às vezes por não ter ninguém, por não ter um contato mais próximo, por ter os vínculos aí rompidos com a família e hoje estão muito bem dentro da instituição. Então a gente tem os dois lados aí, né? Por isso que é bom a gente refletir um pouquinho sobre essa institucionalização. Então, atualmente, a gente precisa olhar o nosso cenário, né? Que o nosso cenário, ele tem aí um acelerado crescimento populacional do envelhecimento. E quem são consideradas as pessoas idosas? As pessoas idosas são consideradas a partir dos 60 anos. Então, com idade igual ou superior a 60 anos, elas são consideradas pessoas idosas, né? E diante desse crescimento populacional de pessoas com mais de 60 anos, a gente precisa organizar o nosso sistema, né? Fazer uma adaptação, alguns arranjos, no nosso sistema de saúde, né? No sistema de assistência social, previdência, né? Para atender toda essa crescente demanda, né? Dessa população idosa, porque eles precisam ser assistidos, eles precisam ter uma maior atenção em suas necessidades e a gente precisa olhar de forma individual, né? E aí a busca por esses acolhimentos é mediante a redução do número de pessoas na família, né? O rompimento de vínculos, as fragilidades desses laços familiares. Então, tudo isso contribui para a solicitação de vagas em acolhimentos, né, de instituição de longa permanência. Mas o que isso representa? Né? A gente precisa pensar se essa opção, embora muitas vezes elas não são a mais adequada, porém a gente precisa olhar as condições dessa pessoa, se ela se encontra em extrema vulnerabilidade, se ela tem uma rede de apoio, se ela tem famílias ali próxima que sustenta, né, que faz todos esses cuidados diante as suas necessidades. Então a gente precisa ter um olhar muito atento para as especificidades de cada idoso, de cada pessoa idosa. Por quê? Porque se ela tem autonomia, discernimento ali, compreensão das suas necessidades, ela pode responder por ela mesma. Então, por que eu vou acionar e solicitar uma instituição em longa permanência se eu, com alguns cuidados, né, cuidados de formas parcial, eu posso manter o meu idoso dentro de casa, né, no âmbito familiar. Então, a gente precisa entender qual que é essa complexidade, qual que realmente é essa necessidade. Às vezes a família não tem onde deixar o idoso precisa de cuidados especiais, a família não tem condições financeiras de manter. Então, aí sim a gente precisa fazer uma avaliação, né, para que solicite a vaga em acolhimento, mas a gente precisa entender toda a complexidade, entender toda a especificidade de que esse idoso necessita, assim como a sua família. Então, assim, diante desse cenário de grande evolução, né, do crescimento aí populacional dos 60 mais, eu peguei aí um gráfico do nosso censo, do último censo de 2022, onde a gente pode observar que a população idosa no nosso país, ela é mais de 32 milhões
lá em 2022. Então, assim, em relação a 2010, houve um acréscimo de 56% dessa população. Olha o quanto que isso significa, né? Então, diante a redução do número de pessoas na família, o quanto que essa população tem crescido. E a gente entende que vai crescer ainda mais, né? A tendência é o crescimento dessa população aí nos próximos anos. Então a gente pode observar e também refletir o que eu quero para o meu futuro, o que eu estou fazendo para o meu futuro, como que é a minha relação com a minha família, com a minha rede de apoio, o que eu estou fazendo para melhorias das minhas condições, nas minhas limitações, porque as limitações elas chegam para todo mundo, né? E a partir dos 60 anos é incrível como que essas limitações elas são visíveis, né? E assim elas têm uma regressão muito rápido mesmo. Então a gente precisa pensar em como que estamos agindo, em como que nós vamos querer chegar no nosso futuro, o que eu estou fazendo para que a minha velhice seja uma velhice saudável, né? Uma velhice dentro da minha casa ou fora dela. Então eu preciso pensar em tudo isso. Pensando na institucionalização, né, a real necessidade dessa institucionalização, a gente precisa ter muita cautela quando nós formos tomar alguma decisão relacionada a essa pessoa idosa, né? Por quê? Porque precisa de uma avaliação individualizada, considerar aí o estado de saúde dessa pessoa, né, as condições de vida, tanto financeiramente quanto emocionalmente, as necessidades que essa pessoa demanda no momento, né? Se eu posso, com algumas intervenções, algumas adaptações, permanecer com essa pessoa dentro da residência ou se realmente eu necessito da institucionalização, né? Então, assim, este acolhimento ele se torna necessário em caso de extrema vulnerabilidade ou ausência de apoio familiar ou comunitário, né, que impossibilita os cuidados dessas pessoas, né, dessa pessoa idosa que necessita de cuidados, às vezes, muitas vezes específicos, cuidados de saúde, cuidados de assistência. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, muita cautela aí nessa decisão de quando a gente for olhar para esse indivíduo e pensar, né? Eu volto a dizer, a gente precisa ter uma certa empatia, né? Precisa se colocar no lugar desse idoso, né? Como que a gente se sentiria se fôssemos para uma instituição de longa permanência? Então a gente precisa ter essa cautela diante a decisão de uma real necessidade. Tá? E aí a importância de avaliar essa situação familiar, porque a família ela é fundamental para o processo de decisão. Então, se realmente esse idoso necessita ir para uma instituição por N motivos, por várias necessidades aí da família, então eu preciso chegar nesse idoso, eu preciso conversar com ele para que ele entenda a real necessidade, né, de ir para uma instituição, porque às vezes é uma família que não tem financeiramente condições de cuidar ou até estrutura física e emocional para cuidar de algum idoso com alguma demanda um pouco maior, né? Então, esse papel da família é crucial nessa decisão. Por quê? Porque ela pode e deve informar o seu idoso, colocar para ele todas as necessidades que ele precisa e que a família não consegue desempenhar ali, né, desenvolver um papel de cuidados. E aí sim, a institucionalização seria a opção mais adequada, né? Mas antes de eu chegar nessa decisão, eu preciso conversar com o meu idoso, né? Eu preciso fazer com que ele compreenda a real necessidade dele e as minhas condições, né? No caso da família, de cuidar ou não dessa pessoa. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar humanizado, esse cuidado, ter essa empatia com essa pessoa idosa, para que ele consiga compreender as necessidades dele, para que ele consiga aceitar as necessidades da família, que muitas vezes não consegue disponibilizar os cuidados que ele precisa. E aí vem essa decisão de institucionalização.
né? Mas caso a família tenha condição, é importante com que esse idoso permaneça aí dentro do âmbito familiar, né? Porque os vínculos, gente, os vínculos afetivos, eles são fundamental na vida de qualquer pessoa, né? E aí eu posso, assim, citar alguns exemplos de pessoas, né, de pessoas idosas que foi para a instituição onde eu trabalho, onde eu atuo. Eu tenho dois, né, dois mundos aí, aqueles que queriam estar lá e o outro, né, outro que não gostaria de estar lá. Diante disso, né, diante de tantas coisas vivenciadas, né, acolhimentos às vezes incertos, né, a instituição de longa permanência, ela precisa ser um espaço de acolhimento e cuidados, mas de uma forma humanizada, né, com interação social, cuidados personalizados. Então, essa ILPI, ela deve oferecer um ambiente acolhedor, seguro, né, para que essas pessoas se sintam como se estivessem na própria casa, né? Porque a partir do momento que elas são institucionalizadas, a casa delas é aquele local, né? Então, por mais que seja um ambiente coletivo, elas precisam dividir esse espaço aí, elas precisam também se sentir acolhidas, precisam se sentir que estão dentro da própria casa, né? Então, precisa ser um ambiente muito acolhedor, né? Com promoção aí de saúde, né? De assistência, de atividades de recreação, para uma interação entre os demais acolhidos, né? Promover uma qualidade de vida e bem-estar para essas pessoas, né? E como que isso ocorre? Através de uma interação social, né? Que isso é essencial para o bem-estar dessas pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir colocar essas pessoas idosas para fazer as atividades de recreação, né? Por quê? Porque isso vai promover a autonomia, vai promover a qualidade de vida, o seu estado emocional vai ser modificado, porque muitas vezes elas chegam dentro da instituição e elas vão se fechando, né? E diante desse fechamento, a gente precisa abrir a amplitude no olhar, né? Fazer com que elas reflitam sobre que aquela decisão foi a melhor a ser tomada naquele momento. Por quê? Porque ela precisa de cuidados. Então, o papel que a família desempenhou lá atrás, desenvolveu, orientando, instruindo sobre a decisão de acolhimento, dentro da instituição, é feito por quem? Pela psicóloga, pela assistente social, pelos demais cuidadores ali, para que eles consigam compreender que ali é o melhor local para ele estar naquele momento. Por quê? Porque eles precisam de cuidados especiais, de cuidados específicos, né? E quanto a isso, as demais atividades, elas promovem essa integração. Então a gente faz atividades de jogos, né? Tem atividades com monitora de artes. Então vai promovendo toda essa integração para que eles consigam se socializar, conhecer um pouquinho da história. Nem sempre é o que acontece, viu? Porque tem muitos idosos que estão lá assim há anos e mesmo assim não conseguem se socializar ali com os demais, né? Então a equipe, né? A equipe multiprofissional, ela é muito importante nesse momento. Por quê? Porque é onde que ela faz essa integração, essa socialização, né? Então, assim, ela promove esses cuidados pensando na autonomia, nos benefícios que essa autonomia, que essa socialização traz para esse idoso acolhido, né? Então, assim, a partir desses cuidados personalizados, a equipe ela elabora, né, instrumentais para que consiga desenvolver um papel ali com esse idoso, né, específico com cada idoso, né? Então, assim, diante a alimentação, tem idosos que têm diabetes, que têm hipertensão, que precisa de uma alimentação mais específica, um cuidado mais específico, né, uma mobilidade mais reduzida. Então, aí é onde entra a fisioterapeuta, né, para que ela consiga tentar reduzir
os danos, né, de todo esse acolhimento que causa na mente ali do idoso. Então, a gente precisa fazer com que ele se socialize, para que ele tenha autonomia de ir e vir, de se alimentar, de pegar a própria alimentação dele no refeitório, né? Então, a gente precisa ter esses cuidados para que ele se sinta realmente em casa, para que ele tenha um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, que proporcione, né, a garantia de direitos, né, de todos aqueles direitos que são específicos à pessoa idosa, né, para que ele se socialize, para que ele consiga ir ao ambiente externo, né, tenha esses laços fortalecidos com a família, para que ele consiga compreender que por mais que a família tenha deixado ele nessa instituição, mas a família teve motivos, não conseguiu cuidar. Então, esse é o papel da equipe enquanto profissionais, para fazer com que exista essa compreensão dos cuidados necessários à pessoa idosa. Então, por isso, a instituição de longa permanência, ela precisa ser um espaço aberto, né, com amplitude aí em diversos olhares profissionais, né, para que tenha cuidados e acolhimento conforme a especificidade de cada idoso. Então, a gente precisa estar assim atento a essas necessidades e principalmente fazer com que esses idosos eles interajam socialmente, né, para que eles fiquem bem, para que eles tenham qualidade de vida, para que eles se sintam acolhidos e se sintam num ambiente domiciliar, né? Então esse é o nosso papel, né, o papel da instituição de longa permanência, dos profissionais que ali estão, né, de proporcionar tudo aquilo que a pessoa idosa necessita, diante as suas necessidades individuais. Assim, diante de todas essas individualidades, a gente precisa ter esse olhar atento também para a importância das políticas públicas, né, para a efetivação dessas políticas, onde o Estado ele tem a responsabilidade de garantir o acesso a serviços de saúde, assistência social e outros direitos sociais para a população idosa. Né? Como que ele pode fazer isso? Implementando as políticas públicas voltadas para essa população, né, para o envelhecimento. Como? A partir de programas de saúde, moradia, transporte, lazer e atividades sociais. Tudo isso vai contribuir para uma grande melhoria da qualidade de vida, né, dessas pessoas, né, a partir também de uma inclusão social dessa população. Então, a gente pode observar que em caso de uma decisão de acolhimento, se eu tenho uma efetivação da política pública, onde eu posso deixar o meu idoso durante o dia para que eu possa ir trabalhar, né, e o meu idoso fique ali realizando atividades sociais, né, interagindo. Então, assim, eu estou incluindo o meu idoso nesse programa, estou trabalhando, realizando ali, né, as necessidades que eu preciso para manter, para manutenção da vida, né, da família, do idoso, e ao mesmo tempo eu estou tirando o meu idoso de um acolhimento institucional, onde esse acolhimento ele deve ser o último recurso a ser feito, né? Então, assim, por isso eu também preciso do fortalecimento dessa rede, né, de apoio familiar e comunitário, através do desenvolvimento de programas, né, com iniciativas que fortalecem essa rede de apoio, né, essa família, essa comunidade. Então, como que eu faço isso? Através de grupos de convivência, cursos de capacitação, né, para os familiares, para os cuidadores, né, com ações de conscientização sobre o envelhecimento, né, tudo isso vai contribuir para uma melhor assistência da pessoa, né, da pessoa idosa, proporcionando a ele um ambiente acolhedor, inclusivo, integrando ele dentro de uma sociedade que às vezes ele mesmo, por ele estar na idade com que ele está, né, 60, 70, 80, ele mesmo já vai se excluindo, né, desse âmbito. Então é importante a gente sempre estar inserindo essa pessoa, né, diante do contexto social, né, diante das atividades que forneçam a ele uma qualidade de vida, não só física, mas também como emocional. E além disso tudo, fortalecendo esses vínculos, né, conscientizando essa família, esse idoso sobre todos os papéis aí da importância das políticas públicas, do fortalecimento de vínculos, né, tudo isso envolvendo
aí todas as pessoas, né, para que tenham uma melhor qualidade de vida. E ainda nessa importância de políticas públicas, a gente precisa olhar os serviços de apoio domiciliar, né? Quando muitas famílias precisam investir em serviços de apoio, né, como cuidadores, enfermeiros, fisioterapeutas, perdão, e outros profissionais, né, permitindo com que o idoso permaneça na própria residência, mas com apoio profissional, acompanhando também, fazendo um acompanhamento médico regular, garantindo maior independência e autonomia desse idoso, né, para que ele tenha uma qualidade de vida até os últimos dias, né? Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele vai adquirindo ao longo do tempo limitações, né? Vai perdendo aí a mobilidade, vai perdendo muitas vezes o raciocínio, né? Então a gente precisa fortalecer, ter esses serviços de apoio familiar para aquele idoso que não vai para uma convivência, né? Uma instituição aí de convivência coletiva, mas que ele permaneça diante do âmbito domiciliar com autonomia, com qualidade de vida, com independência, né? Tendo todas as suas necessidades aí cuidadas, vamos dizer assim, né? Então, diante da importância aí das políticas públicas, a gente tem algumas leis, né, específicas. Eu coloquei algumas aqui, como a Constituição Federal, no artigo 229, ele fala que os filhos maiores, né, assim como os pais, antes um pouquinho, ele fala assim como os pais têm o dever de cuidar dos filhos, os filhos maiores de 18 anos, né, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, né? Então é importante com que a gente tenha essa visão, né, tem esse olhar de cuidado, né? O artigo 230 da Constituição também, ele fala que a família, a sociedade, o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, né? Assegurar aí sua participação na comunidade, defender sua dignidade e bem-estar, garantindo o direito à vida, né? E aí no parágrafo 1º, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Então, é a importância da cautela na decisão do acolhimento institucional, porque preferencialmente é importante que esse idoso permaneça no seu lar, né, para em último dos recursos, em último caso, ele seja institucionalizado. E aí a gente tem a política do idoso, né, que traz aí o objetivo de assegurar os direitos sociais, né, promover a autonomia, a integração e a participação efetiva na sociedade, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, né, que tem a lei aí de 2003 que regula e assegura ao idoso sua proteção integral, seus direitos fundamentais para a preservação da sua saúde, liberdade, dignidade e respeito. E aí o artigo 3º é muito interessante que ele fala, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Ou seja, é de responsabilidade nossa de garantir todos esses direitos, né? De assegurar com que esse idoso tenha uma qualidade de vida, que ele permaneça no seu lar, que ele tenha os cuidados específicos, se for o acolhimento institucional, que ele seja também assegurado pelo acolhimento institucional, né? Aí no artigo 9 fala que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde e mediante efetivação das políticas públicas, né? Que permitam um envelhecimento saudável, em condições dignas, né? Então, para que esse idoso tenha autonomia, tenha independência, né? Aí no artigo 37, no parágrafo 1º, ele fala sobre assistência integral na modalidade da entidade de longa permanência, que ela é prestada quando verificada a inexistência de um grupo familiar, casalar, abandono, recursos financeiros próprios ou da família. Então, assim, existe aí algumas especificidades para que seja, né, esse idoso seja acolhido numa instituição de longa permanência. Então, a gente precisa ter muita cautela nessa decisão.
Então, assim, a gente também tem a resolução RDC, né, 502 da Anvisa, de 2021, que ela estabelece normas para o funcionamento das ELPIs, onde ela exige infraestrutura adequada, né, então precisa ser um local adequado, atendendo todas as especificidades que a Anvisa sugere ali, né, coloca na resolução, também com profissionais, né, com uma equipe especializada e a quantidade de profissionais para atender os graus de dependências, né? Grau de dependência 1, 2 e 3, que geralmente tem na ILPI. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado e seguir algumas normas, algumas resoluções. Ainda na instituição onde eu trabalho, a gente segue também outras resoluções da própria instituição, né? Como o regimento interno. No município onde eu moro, existe também uma resolução que é conjunta com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Então a gente atende aí algumas normas que são exigidas, né? Então a gente precisa ter esses cuidados de resolução, né? De olhar e seguir mesmo, né? Criteriosamente todas essas leis vigentes para que a gente consiga atender as demandas dessas pessoas, né? Dessa parcela da população, para que a gente tenha consiga proporcionar uma qualidade de vida para essas pessoas idosas. E aí, seguindo aí essas questões, né, a gente, com a qualidade de vida, a gente vai promover melhoria da saúde mental e física dessa pessoa institucionalizada, né, onde a gente, dentro da instituição, existe grandes desafios e necessidades, né, por quê? Porque a institucionalização, ela causa muitos impactos e significativos para a saúde mental do idoso. Por quê? Porque nas falas do próprio idoso acolhido, ele traz assim sentimento de isolamento, da perda de autonomia, mudanças do estilo de vida e muitas vezes rompimento com os laços afetivos, né, com a família. Então é essencial que as ILPIs ofereçam esse acompanhamento psicológico, atividade de socialização, ambiente acolhedor para redução de danos desses impactos, né? Porque assim, depois que o idoso está ali, diante de toda essa mudança na vida social, né, no ambiente coletivo, que ele tinha um ambiente onde ele residia, e aí ele passa para esse ambiente coletivo, então assim, o impacto é muito grande, são muitas adaptações, né, porque ele tinha lá, por exemplo, a caminha dele com um quadrinho de foto do lado da cama, hoje ele vai ter que compartilhar, e era num quarto sozinho, hoje ele precisa compartilhar um quarto com outro idoso. Estou falando pela instituição onde eu trabalho, né, que são 2 por quartos. Então, assim, mas existem instituições que são mais, né, às vezes 3, às vezes 4, né, assim como instituição que apenas há um idoso no quarto, mas assim, ele vai precisar se adaptar, porque para tudo tem regra, tem rotina, né, então ele precisa se adaptar a essas regras para que ele consiga ter uma autonomia, né? Então, a promoção dessa autonomia é fundamental, né? Para que ele tenha essa manutenção da saúde física e emocional dele, para que ele consiga olhar para os outros acolhidos ali, ter essa interação social, para que ele consiga realizar a alimentação, os cuidados básicos de higiene, que às vezes na casa dele ele precisava de um apoio do familiar, e ali ele vai precisar ter esse contato com o profissional, né? Porque aí o profissional vai passar a fazer esses cuidados, e ele precisa ter essa intimidade, ele precisa ter esse vínculo com o profissional, então é onde que ele precisa se adaptar, né? E aí é onde entra o papel da família na continuidade desse acolhimento, né? Por quê? Porque ele precisa permanecer na vida dos idosos, que qualquer visita que ele faça, qualquer ligação, qualquer passeio que ele pegue o idoso dele e leve para passear, tudo isso vai fazer total diferença, né? No emocional, né? Porque o idoso ele não vai se sentir abandonado, o idoso vai se sentir amado, ele simplesmente, por muitas vezes, ele vai conseguir compreender que o local
ele só está ali naquele local, que o local dele de pertencimento agora é numa instituição devido às condições inapropriadas da residência, ou por falta de cuidados, ou que não existia ninguém, né, para conseguir prestar esses cuidados a ele. Então, por isso ele foi para uma instituição. E aí a família continuamente, né, visitando, promovendo passeios externos, isso vai contribuir para que ele continue se sentindo amado e pertencente ao seio familiar. Diante disso tudo, a importância aí dos profissionais, né? A importância da atuação do assistente social, onde esse profissional ele desempenha um papel fundamental na assistência, né, dessa pessoa idosa acolhida, na identificação das necessidades, na elaboração de planos de apoio, na articulação com a rede de serviços, na defesa e na garantia dos direitos, né, na promoção de bem-estar e qualidade de vida para a pessoa idosa em conjunto com a equipe multidisciplinar, né, que não é só o assistente social que pode fazer isso, mas o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, os cuidadores. É uma equipe que traz, né, e que pode observar todas as demandas dessas pessoas que estão acolhidas e aí promover tudo aquilo, né, que é necessário, né, devidamente necessário aos cuidados da pessoa idosa, né? Então, o assistente social, ele é o primeiro contato, né? Então, ele vai fazer o primeiro acolhimento, as primeiras orientações, né? Então, o primeiro contato ali, ou vai ser com o assistente social, com o psicólogo, né? Mas, geralmente, o primeiro contato é com o assistente social. Então, ele faz essa mediação, esse primeiro acolhimento, né? Com a família, com o próprio idoso, né, para entender as demandas e fazer as orientações conforme a especificidade individual. E aí também ele vai elaborar planos individualizados, tudo isso é em conjunto com a equipe, né? Então ele não vai fazer nada sozinho, ele vai olhar, né, numa amplitude de observações de necessidades diante de todos os profissionais e vai elaborar um plano individualizado para atender a demanda de cada idoso. Então, assim, cada profissional vai trazer ali um pouquinho da sua observação e daquilo que pretende realizar no decorrer né, dos dias, dos meses aí com aquele idoso, para que ele tenha uma qualidade de vida, para que ele tenha bem-estar, para que ele tenha uma qualidade emocional, né, diante ao acolhimento. Contudo, também o assistente social vai articular com a rede de serviços, né? Então, a rede ali municipal, a rede estadual, a rede de serviço que está disponível, ele vai fazer essa articulação para garantia e acesso dos direitos da pessoa idosa diante a todos os serviços aí disponíveis para essa população. Então é muito importante essa articulação também para que seja efetivado de fato e garantido aí os direitos essenciais, né, fundamentais da pessoa idosa. E aí vai trazer também as melhorias nas intervenções, né? Então, diante dessa articulação, é passado aí para a equipe tudo aquilo que foi articulado e aí é feito a intervenção de forma humanizada, né, de forma individualizada para cada idoso. Assim, essa equipe multidisciplinar, que faz parte dessa equipe, profissionais da saúde, profissionais da assistência, né, como assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeiro, médico geriatra, cuidadores, né, nutricionista. Então, assim, eu tenho vários profissionais de diferentes áreas, né? Para quê? Para compreender as complexidades desse idoso, para que a gente tenha um olhar atento e atenda todas as suas necessidades, né? Focalizando sempre na maior autonomia desse idoso, né? Na maior integração desse idoso diante ao sistema, à sociedade, né? Então, assim, esse enfoque integral, a equipe multidisciplinar, ela precisa estar sempre em conversação com os demais profissionais, né? Então, toda a equipe precisa estar integrada para atender as demandas tanto físicas, psicológicas
sociais e até mesmo espirituais desse idoso que está acolhido. Então, assim, oferecer uma abordagem de atendimento mais completo e eficaz, né, para promover a qualidade de vida, tanto emocional quanto física da pessoa idosa acolhida. E aí a comunicação é o eixo central, né? Então, como que deve ser feita essa comunicação da equipe? De forma clara, eficiente, né, para que todos possam trazer as suas demandas, as suas observações e de maneira integrada, efetiva, elaborar planos, né, para que ações conjuntas, para que essas intervenções possam ser de forma eficaz e efetiva na vida da pessoa idosa acolhida. Assim, a importância da manutenção dos vínculos familiares, né, que tem um papel fundamental aí diante desse contexto, né, de acolhimento. Então, os profissionais da instituição, eles precisam estar sempre em contato, né, para que seja fortalecido esses vínculos, né, para que os familiares possam retirar os idosos de dentro dessa instituição para passeios, né, possam fazer contatos telefônicos, né, assim como os familiares também devem estar presentes na instituição, né, para que esse local seja um ambiente acolhedor, né, para que tenha aí uma redução do sentimento de isolamento desses indivíduos, né, dessa pessoa idosa. Então, para que ele se sinta acolhido, né, para que ele tenha interação entre todos os envolvidos, familiares, pessoa idosa acolhida, né, profissionais, então, para que realmente estejam todos integrados, sempre focalizando num atendimento humanizado, né, na promoção de bem-estar e qualidade de vida de todos os envolvidos, né, então, isso é muito importante, essa vinculação, né, entre familiares, instituição e acolhidos, para que tenha uma boa integração e com isso proporcione uma qualidade de vida, bem-estar emocional e físico a essa pessoa idosa. Concluindo aí as minhas explanações, né? Então, a institucionalização da pessoa idosa, ela deve ser vista como um recurso de extrema necessidade, né? Então, a prioridade vai ser sempre estar dentro do âmbito domiciliar, né? No seio da família, né? Voltando à minha fala lá do início, né? E se fôssemos nós, será que nós gostaríamos de deixar toda a nossa, né, a nossa casa, a nossa residência, os nossos vínculos, né, com a rede de apoio, com a nossa família, para estar num local onde temos que nos adaptar, né, de forma coletiva, porque às vezes tem pessoas lá que nunca tivemos contato, né? Então, assim, é por isso que é importante promover toda e qualquer garantia de direitos e bem-estar a essa pessoa, né, num acolhimento institucional, para que essa pessoa se sinta valorizada, para que essa pessoa tenha autonomia das suas decisões, para que essa pessoa tenha independência na prática das atividades, né, nos autos cuidados, né, então para que ela tenha um atendimento humanizado, né, para que tenha cuidados integrais conforme as suas especificidades. Mas assim, o acolhimento institucional, ele realmente é o último recurso, né? Em caso de extrema vulnerabilidade, né, que a pessoa idosa se encontre em extrema vulnerabilidade, que a família realmente não tenha condições físicas, emocionais ou financeiras para manter, né, os cuidados com esse idoso dentro do âmbito familiar, né? E o trabalho da equipe, a atuação da assistente social, junto com os demais profissionais, é fundamental para que o investimento em serviços de apoio domiciliar e o fortalecimento da rede de apoio familiar e comunitária sejam uma prática rotineira, né, para a garantia da qualidade de vida dos idosos, né, tanto nos lares, né, a partir de uma avaliação aí mais criteriosa, se for o caso de ficar aí no lar onde ele se encontra, né, mas que tenha as orientações específicas, algumas intervenções feitas,
acionado aí alguns equipamentos, alguns serviços aí das políticas públicas, né? Então, assim, que tudo isso seja voltado para o bem-estar, né? Para que a pessoa idosa tenha um envelhecimento ativo, saudável, né? E aonde isso é tendência aí, né? Para os próximos anos, né? Esse envelhecimento. Então, assim, vamos pensar no nosso futuro, né? Porque nós estamos caminhando para isso, né? Então, assim, vamos pensar mais no nosso futuro, o que nós queremos para o nosso futuro, o que nós queremos para os nossos familiares, né? Os nossos conhecidos. Então, assim, vamos garantir mesmo para que seja feita uma efetivação dos direitos, né, da pessoa idosa. Então, eu não sei se eu conseguir colocar aí em palavras tudo o que vocês gostariam de ouvir, mas eu me coloco à disposição, né, para tirar dúvidas, né, vou deixar aí os meus. Então, a partir dessas reflexões aí, né, das explanações que foram passadas, eu quero deixar também para vocês dois casos, né, assim, para vocês pensarem um pouquinho, né, para vocês refletirem. Então, assim, das minhas experiências, eu vou apresentar dois casos para vocês. Um é de um idoso de 70 anos. Ele foi solicitado aí o acolhimento institucional porque a família estava com grandes dificuldades financeiras, de estrutura física, né, de condições ali que não conseguiam prestar os cuidados necessários para o idoso. E também não era uma família consanguínea, né? Era, na verdade, uma rede de apoio aí desse idoso. E a partir dessas necessidades deles, devido às questões de trabalho e tudo mais, então eles solicitaram aí a intervenção, né, para uma solicitação aí de vaga em acolhimento institucional. No primeiro momento, nós fizemos uma visita a este idoso, né, a sua rede de apoio, conversamos, né, eu fui na visita junto com a psicóloga e a enfermeira, né, então a gente sempre faz aí em conjunto as visitas domiciliares também, até para entender um pouquinho da história, do contexto do idoso. E ali no primeiro momento, o idoso aparentemente foi solícito à vaga, né, apresentou aí concordância pelo acolhimento institucional, né, então a gente preparou, fez seguindo os critérios aí, que precisa de exames, de documentação, então a partir de tudo pronto esse idoso foi acolhido. Só que no decorrer do acolhimento dele, na primeira semana ele já apresentou bastante regressão, né? Então, assim, ele era um idoso que apresentava algumas limitações, mas ele deambulava, ele tinha autonomia de fala, dos cuidados pessoais ali, ele conseguia fazer alguma coisa, ele precisava de um cuidado ali, né, parcial. Então, assim, só que nós notamos na primeira semana uma regressão muito grande. Então, ele foi acolhido, aí já no final da primeira semana acionamos a rede de apoio, informamos aos familiares ali, né, aos amigos que cuidavam dele, que ele estava regredindo, ele estava apresentando bastante tristeza, né, não estava se adaptando ao local, então a gente pediu para que eles ficassem mais próximos, visitassem com maior frequência, para que ele não sentisse tanto esse processo, né, de adaptação aí, de processo de acolhimento, uma vez que ele estava acostumado a viver numa casa, num lar, né, onde ele fazia tudo, capinava, cuidava do jardim, né, mas diante ao falecimento aí da sua companheira, acabou ficando sozinho e é onde os familiares dessa sua companheira acabou assumindo ali os cuidados com ele, né, e aí, passado aí os 8 dias, né, ele regrediu ainda mais, a gente acionou novamente, né, a sua rede de apoio, mas infelizmente com 9 dias de acolhimento ele veio a óbito. Então, assim, é um caso que é uma regressão muito rápida, uma tristeza muito grande, por mais que toda a equipe estava ali em conjunto, né, para tentar minimizar esses possíveis danos, né, ele infelizmente não resistiu, né, acabou aí precisando ser hospitalizado e com demandas ali de saúde, né, uma pneumonia e
e uma regressão, uma tristeza muito grande, ele acabou vindo a óbito, com 9 dias de acolhimento. Por outro lado, eu tenho uma idosa que, na verdade, ela não escolheu estar lá na instituição, é uma idosa centenária, mas assim, por conta também de N motivos aí familiares, a filha solicitou, né, um acolhimento institucional, porque a mãe precisava de maiores cuidados, né? Então ela solicitou esse acolhimento institucional. E aí a idosa já tem uma demência, tem Alzheimer, só que é uma idosa que precisa de maiores cuidados, mas ao mesmo tempo é uma idosa que não tem um pingo de dificuldade, né? Ela apresenta muitas memórias antigas, né, preservadas, a memória recente ela não consegue ali conservar, né? Mas ao mesmo tempo é uma idosa que está muito bem e precisa, mesmo que precisa de cuidados, ela não se sente isolada nem abandonada ali pela família, pode ser que seja por conta das suas condições mentais, né, de demência, aí, então ela não associa muito, mas ela se dá muito bem com todo mundo, conversa bastante, é uma idosa que já está há um ano na instituição, mesmo com suas dificuldades e limitações. Então, assim, a gente tem os dois pontos, né, da balança, e é por isso que é preciso ter bastante cautela diante a decisão. E aí, né, para finalizar, eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter colocado aí um pouquinho da minha experiência, né, um pouquinho das explanações que foram feitas, né, me coloco à disposição, tá aí meu e-mail, minha rede social, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu fico à disposição, agradeço muito o tempo que vocês permaneceram até aqui, né, e caso surja alguma dúvida, precisem entrar em contato, fica aqui os meus contatos, tá? Que vocês tenham aí uma boa reflexão sobre tudo que foi dito e espero ter ajudado com alguma coisa, tá bom? Até mais.